Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. O tempo todo nós estamos nos desgastando, mas não é justo que a gente se desgaste do jeito errado. Não é justo que a gente se exponha a um risco. Porque o risco já existe, a vida é cheia de riscos. Mas eu falo os riscos mais profundos que podem comprometer o que nós temos de mais íntimo, que é essa liberdade fundamental. Zelar pela sua liberdade. Você não pode ser escravo. Você não pode ser escravo de si mesmo, você não pode ser escravo de um discurso religioso, você não pode ser escravo de uma comunidade, você não pode ser escravo de uma pessoa. Porque senão nós estamos contrariando a carta aos Gálatas, aquele conjunto de discursos maravilhosos, onde São Paulo nos mostra que o movimento de Deus no nosso coração é justamente quebrar todas as amarras que nos impedem de conhecê-lo de verdade. Inclusive, nos proporcionando fazer cair por terra as caricaturas do sagrado que nós colocamos na parede como sagradas. Na parede da nossa alma, na parede da nossa vida, ou até mesmo do nosso quarto. O que nós não podemos perder de vista é que no agora da nossa vida, nós estamos convidados a libertar a liberdade que está dentro de nós. Como? Através das escolhas que você realiza, que podem parecer inofensivas. É impressionante como o diabólico nos dias de hoje nos seduz para a gente escolher errado. Às vezes você sabe que aquilo vai lhe fazer mal e você não consegue frear o passo que leva na direção daquilo. Eu acredito muito que a vida, quando bem vivida, ela se manifesta sempre generosa. Mas desde que a gente tenha a simplicidade de olhar para essa manifestação cotidiana e descobrir nela futuros. Eu acho que isso é uma questão de sabedoria. Enxergar futuros. Porque quem enxerga futuros acaba sendo mais otimista. E ser otimista é fundamental para que a gente não se prenda ao exercício de um passado que não valeu a pena, ou até mesmo nessas misérias que vão nos julgando para baixo, nos pessimismos que são tão próprios dos dias de hoje, né? Sim, o tempo todo nós estamos sendo visitados por sentimentos mesquinhos, de inveja. Quantas vezes eu sinto inveja do outro, mas não quero permitir que esse sentimento cresça dentro de mim. Quantas vezes sinto ódio, não quero que esse sentimento cresça dentro de mim. Por quê? Porque o meu cristianismo é uma realidade que trabalha diretamente as estruturas precárias da minha existência. A minha religiosidade é a minha terapia. É o lugar onde eu purifico os meus excessos, é o lugar onde eu percebo os meus erros, onde eu observo os meus equívocos. Porque às vezes, por não ter essa sensibilidade, eu começo a ter uma estrutura de vida totalmente contrária àquilo que eu sou, àquilo que eu pretendo, porque me falta ouvir a voz da consciência. Às vezes a gente só está necessitado desse milagre, voltar a ter alegria na nossa festa, ou então voltar a ter festa na nossa vida, voltar a tornar os nossos dias mais brilhantes, mais significativos. Mas isso não virá de maneira sobrenatural, viu? Isso virá no momento em que você tiver coragem de mexer nas estruturas dos seus dias. No momento em que você tiver coragem de mexer no seu caráter, em que você renunciar até pessoas, situações que não facilitam o agir de Deus na sua história. É naturalmente que Deus nos salva. E quem sabe viver de forma natural a sua vida espiritual, a sua religiosidade, tem muito mais facilidade de compreender os mistérios da transcendência.
a gente reestabelecer o vínculo. Sabe por quê, minha gente? Porque senão a gente vai entrando num processo de falência, não é? É igual um comércio, que se não é bem administrado, vai falindo. A vida humana também fale. E quais são os responsáveis? Quem são os responsáveis pela falência da nossa vida? São muitas vezes os nossos afetos estragados, são muitas vezes as nossas inseguranças. Afetos estragados, então, são aqueles ódios, aqueles rancores que nós guardamos dentro de nós, né? São aqueles fracassos que não foram bem digeridos. É aquela incapacidade que nós muitas vezes temos de olhar para o que foi de maneira serena e admitir que aquilo já passou, que aquilo já acabou, que aquilo já não tem mais poder sobre nós. Permitir que o passado passe. Não vou ficar me alimentando de passados que não valeram a pena, porque eu não quero a falência da minha vida. De que a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a misericórdia na nossa vida é expulsar do nosso coração as mágoas, os ressentimentos, porque senão nós nunca chegaremos a ser misericordiosos. Misericórdia é você ter condições de sentir com o outro. O meu coração sente com o seu. Isso é misericórdia. A pessoa misericordiosa é aquela que tem facilidade de perceber o sentimento do outro, de perceber o sofrimento e também de perceber a alegria, e viver em comunidade, em comunhão aquilo. Nós, nessa oportunidade que nós temos de absorver o mundo ao nosso redor, a gente pode absorver coisas ruins ou pode absorver coisas boas. Na própria experiência de conviver com quem a gente convive. Quem tem influência sobre nós? Quem no dia de hoje determina os nossos sentimentos? Isso é passar o nosso cristianismo pelo crivo. Isso é você pegar toda a dimensão sobrenatural da fé e aplicá-la com muita concretude. Porque um cristão que não reflete sobre as pessoas que exercem influência sobre ele, não está exercendo o seu cristianismo como pode. A minha conversão, a minha vida em Deus tem que me motivar o tempo todo a tomar contato com as minhas misérias, com as minhas fraquezas, para que eu não continue repetindo os meus erros. Porque é essa repetição viciosa que vai fazendo com que eu perca o brilho, com que eu perca a vontade ou até mesmo a disposição de lidar comigo. Porque isso é estranho, né? Às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é lidar com o outro. Não. É antes de ser com o outro, é uma dificuldade que a gente tem com a gente. Quando eu aprendo a administrar o que eu sou, o que eu sonho, o que eu almejo, o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, o que eu amo, eu acabo tendo mais facilidade de lidar com aquele que está ao meu lado. Você também. Você também precisa fazer as suas escolhas diariamente. Você também precisa filtrar quem lhe ajuda a ser quem você é, lhe favorecendo crescer, com críticas que realmente lhe constroem e com elogios que lhe sustentam naquilo que você já conseguiu. Caso contrário, se você não tem esse discernimento, se você não sabe escolher, você pode comprometer essa liberdade fundamental. Porque quanto mais o ser humano mergulha em si mesmo, maior é a capacidade que ele tem de ouvir a sua consciência. E a consciência é a voz de Deus por excelência. Se você me perguntar, Padre Fábio, como é que eu faço para saber se é vontade de Deus para a minha vida? É só você prestar atenção em você. É só você ter condições de olhar para aquilo que está diante de você como uma possibilidade, juntar as pedras do quebra-cabeça e ouvir pacientemente, não se apresse. A gente não precisa ficar apressado em tomar decisões. A gente tem o nosso tempo a favor, trabalhando a nosso favor. Claro que você não precisa esperar 10 anos para tomar uma decisão que você pode tomar em 2 dias. Mas à medida em que você vai observando
as estruturas que te rodeiam, que você vai colocando para agir o seu bom senso, a sua consciência vai tendo voz em você, voz ativa, não voz passiva, voz ativa, aquela que determina, que dá ordem, sabe, uma voz que ordena, e que você é tão confiante nela que obedece. É a administração pessoal que nós fazemos da própria vida. É a administração que nós fazemos diária, né? Como se todos os dias eu precisasse fazer um balanço para saber se estou tomando prejuízo ou se estou tendo lucro. E eu me aplico o prejuízo. Eu é que me coloco a pena todos os dias. Isso é terrível. Porque eu acabo vivendo um processo de autoflagelo, né? Que vai me impedindo de contemplar essa realidade com um pouco mais de clareza. Ou até mesmo com um pouco mais de justiça. Olhar para mim, olhar para aquilo que eu preciso fazer comigo, qual é o trabalho que hoje eu preciso realizar comigo, para que antes deste programa terminar, eu tenha condições de ir dormir um pouco melhor administrado do que fui dormir ontem. Muitas vezes as nossas dificuldades não precisam de grandes soluções. Nós precisamos de coragem para olhar a solução, que às vezes é até pequena, e trabalhar para que ela se concretize em nós. Quanto mais a gente tem Deus no nosso coração, maior será a nossa capacidade de identificar o que será causa de perdição para nós ou não. É o dom que eu peço a Deus todos os dias, que eu saiba identificar nas pessoas que fazem parte da minha vida quem realmente pode ser íntimo, quem não pode ser. É minha sobrevivência. Eu, como padre, eu só posso ser um bom padre a partir do momento em que eu, auxiliado pela graça divina, escolho o que é correto para a minha vida de padre, inclusive pessoas. Por que às vezes a gente não tem confiança nos outros? É porque confiança é um dom que se ensina. A gente não nasce confiando, a gente aprende. Eu gosto sempre da expressão, é a autoridade afetiva que alguém exerce sobre nós que nos dá garantia de confiança, ou que nos ensina o exercício da confiança. Então, se minha mãe confia em mim, se eu tenho autoridade afetiva sobre ela, nós fazemos uma experiência natural extremamente enriquecedora do ponto de vista humano. É assim quando nós temos bons amigos, é assim quando a gente tem bom pai, boa mãe, bons irmãos, bom marido, boa esposa, bom namorado, boa namorada, né? É assim quando o vínculo se estabelece a partir desse sólido território da confiança. É assim que a gente aprende a ter fé em Deus. E quando nós dizíamos que é importante a gente ter pessoas que signifiquem uma multidão para nós, tamanho o significado dela na nossa vida, tamanha a importância daquela pessoa na nossa vida, é justamente por isso. Porque às vezes nós encontramos pessoas na vida que são capazes de retirar a nossa melhor parte. Quantas vezes a gente está lá desanimado e mergulhado no fosso dos nossos problemas, e vem um amigo, aquele que tem autoridade afetiva sobre nós, e fala: para com isso, isso é bobagem, estou do seu lado, vou te ajudar, ou você tem condições de ir além. Às vezes o que a gente precisa é só isso, é alguém que nos recorde aquilo que a gente já sabe, mas que a insegurança está fazendo a gente desacreditar. É a quebra de distâncias, é o reestabelecimento do vínculo pessoal. Ouvir Deus é assim, é eu prestar atenção na voz que fala em mim. E é claro, depois por precaução você partilha com as pessoas que você ama e que você se sabe amada por elas, porque essa voz geralmente é confirmada naqueles que nos amam. Eu confio em Deus e também confio em pessoas. É nessa junção que o meu cristianismo me torna possível. É nessa junção de duas realidades, natural e sobrenatural, que eu sou construído como pessoa diariamente, minha gente. Conhecimento.
É a oportunidade de olhar para a nossa vida sem rancor, sem mágoa, de olhar para tudo aquilo que fizeram de mim e ver, com aquilo que fizeram de mim, o que hoje eu posso fazer. Porque é aqui que Deus age. O discurso religioso, ele é verdadeiramente religioso quando ele coloca o homem nessa responsabilidade, quando ele coloca o ser humano na administração dessa responsabilidade. Nós não podemos admitir uma religião que nos aliene. Louvor a Deus, não. Tudo bem, o louvor a Deus tem sentido se este louvor está diretamente associado a uma capacidade humana de auto-reconhecer-se, de autoconhecer-se e de se propor mudanças e metas. Agora uma coisa é certa: eu tenho a oportunidade de ser salvo diariamente. Eu tenho pessoas que salvam a minha vida com uma palavra que me dizem, com um alerta que me fazem. Tudo porque existe confiança. O outro me diz, eu confio na palavra que me foi dita e vou agir a partir dela. Isso é acreditar em Deus, minha gente. Acreditar em Deus é você permitir essa confiança, que essa confiança se estabeleça. Porque aí você vai ouvir Deus em você. Você não precisa sair de casa para poder ter essa experiência com o Senhor. A gente sai de casa, a gente vai à igreja para ritualizar comunitariamente aquilo que nós já vivemos na intimidade. A igreja principal que você precisa frequentar não é de pedras. A igreja da sua salvação não é aquela de pedra lá da paróquia, não. A igreja da sua salvação é você. É aí que Deus habita. É neste território que você precisa mergulhar. Quantas vezes nós substituímos Deus pelos ídolos? Quantas vezes nós somos cruéis com a experiência de Deus em nós? Quando nós nos distanciamos do que é verdadeiro para ficar pautando a nossa vida em equívocos. Então essa é a missão de todo dia: libertar a sua liberdade fundamental. Como? Escolhendo melhor as coisas que você escolhe a partir da sua liberdade categorial, eletiva. Duas palavras novas: liberdade fundamental, entitativa, aquela que refere-se ao ente, que é a mais profunda que você tem, que é o dom de Deus em você, e a liberdade categorial de todo dia, de toda hora, que pode favorecer ou não a libertação dessa liberdade interior. A gente tem um estilo de vida às vezes tão fútil, tão banal, que não sobra espaço para uma vida religiosa consistente. Sobra para a reprodução de ritos religiosos que nem repercutem dentro de nós. A pessoa vai à missa, a pessoa vai ao culto, ela participa do grupo de oração. Sim, mas o que tudo isso provocou nela? Ela tornou-se uma pessoa melhor depois de ter passado por tudo isso? Ela administrou melhor os seus ciúmes, as suas vaidades, as suas pretensões? Ela passou a tratar melhor as pessoas que convivem com ela? Ela passou a ser mais humilde? Passou a ser mais simples? Porque tudo isso nós só alcançamos à medida em que a gente é honesto, à medida em que a gente se escuta de verdade, à medida em que esse cristianismo consegue perpassar todas as dimensões naturais da nossa vida. Quando esse cristianismo deixa de ser uma atmosfera sobrenatural e passa a ser o lugar da nossa convivência. É por isso, minha gente, que eu acredito muito na possibilidade de nós acordarmos os que estão dormindo. Porque muita gente está adormecida para isso. Muita gente está perdendo a oportunidade de viver com qualidade porque está adormecido para essas questões. Cruzou os braços, e está só esperando a morte chegar. Ou então adocicaram a boca com um pedacinho de goiabada, acostumaram-se com isso e acha que a vida é só aquele pequeno sabor. Não. Meu Deus, quantas coisas deixou de acontecer na minha vida, quantas coisas eu deixei de buscar porque eu me sentia inseguro, porque eu me sentia medroso. E hoje não.
Continuo medroso, continuo inseguro? Sim, mas sou consciente disso. Porque quando a gente tem consciência, significa que a gente estabeleceu um vínculo positivo com o limite original. Porque não é problema a gente ter problema, não é problema a gente ter inseguranças, não é problema a gente sofrer de inseguranças. O que a gente precisa é estabelecer um vínculo positivo com essas inseguranças. Por isso que na semana passada também a gente falava que a autoconfiança, ela é necessária demais para que os relacionamentos com as pessoas sejam positivos. Eu experimento Deus a partir dos meus relacionamentos humanos. Eu sei o que significa confiar em Deus, porque sou capaz de confiar em pessoas. Ah, padre, mas lá está dizendo na Sagrada Escritura que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que nós não podemos colocar a nossa confiança nos humanos. Reinterprete o texto. A nossa confiança será sempre acima de toda a humanidade. Nós confiamos no Senhor, mas nós confiamos que Deus envia à nossa vida as pessoas que nos ajudarão no nosso processo humano. Inclusive estabelecendo uma confiança que a gente não compra nas prateleiras do supermercado. Ou você acha que eu confio em alguém da noite para o dia? Não, é vínculo estabelecido. Claro que às vezes você pode até, por uma proximidade, você aproxima aquele vínculo de confiança, mas esse é o tempo que vai confirmar. É o que Jesus fazia. Toda vez que Jesus encontrava uma pessoa em processo de falência, o que ele provocava naquelas pessoas era, antes de qualquer coisa, o reconhecimento de tudo aquilo que foi vivido, não para se culpar ou para se autoflagelar, mas para encontrar naquele vivido, naquilo que não valeu a pena, uma oportunidade de se chegar a um lugar melhor. Que eu acho que para isso a gente vive. Ou nós vamos viver esses perrengues todos que a vida nos dá, para a gente morrer pior do que quando a gente chegou? Não. A proposta é aperfeiçoamento constante. Minha gente, toda vez que nós pensamos na nossa vida cristã, é natural que a gente pense todas essas influências ordinárias que nós sofremos no nosso dia a dia. E é por isso que nós precisamos ficar muito atentos a tudo aquilo que nos influencia, porque isso pode fragilizar profundamente as estruturas da nossa personalidade. As dimensões naturais da minha vida, eu preciso passar tudo isso por um crivo, para eu ter condições, se aquilo que eu estou escolhendo para mim, me ajuda ou não a ser quem eu sou. Pode ser que hoje você esteja desanimado, né? Esteja necessitado de ter alguém que lhe recorde que ainda há muito o que fazer. E que esse vínculo entre você e suas verdades, ele é absolutamente necessário para que a sua vida tenha sentido. Quem não está vinculado com sua história, com seu passado, com seu presente e seu futuro, corre o risco de fazer da vida uma experiência inútil, inválida. E isso não deve ser o nosso projeto. Voltar a olhar para a gente de maneira respeitosa e honesta. E é por isso que a gente compreende o cristianismo como uma amizade com Deus. Porque somente os amigos de verdade, somente as pessoas que nos amam verdadeiramente. E quando eu falo amigo, você inclui todos os parentescos, todos os vínculos que você pode ter na vida, que significam para você uma amizade. Sim, marido e mulher podem ser amigos, não tem nenhum problema. O amor esponsal não termina, mas a amizade é um vínculo que não pode ser retirado. Meu pai continua sendo meu pai, mesmo eu sendo amigo dele. E é tão interessante quando você identifica que aquele que te ama lhe faz conhecer o verdadeiro significado da amizade. Aquele que estabelece com você um vínculo amoroso, ele vai ter a oportunidade de ter acesso àquilo que você é.
E a voz dele passa a ter autoridade afetiva sobre você. Você vai ouvi-lo, você vai querer saber o que ele diz sobre isso, sobre aquilo. E aí você vai fazendo uma experiência natural de confiar. Eu gosto muito do significado da palavra religião, né? Religião é você estabelecer as pontas que estão quebradas. Então tudo que é religioso me religa. O que está quebrado volta a ter unidade. Então a palavra religiosa, o rito religioso, a celebração religiosa não é outra coisa senão a oportunidade que Deus nos dá de, pela ação de sua graça, nós reatarmos aquilo que está quebrado dentro de nós. A gente sabe que quanto maior é o número de possibilidades que a vida nos dá, maior é a capacidade de a gente não realizar nenhuma delas. Então, fixar bem os nossos olhos, a nossa atenção na possibilidade que realmente nos interessa e focar naquilo e colocar o nosso coração naquela direção, colocar o nosso empenho para que aquilo se realize e a gente não perder tempo com a pior parte. Enxergar futuros. Pode ser que hoje você esteja necessitando disso. E é tão bom a gente encarnar um discurso religioso, é tão bom a gente identificar que a religião que nós praticamos, ela tem tudo a ver com a nossa humanidade. Sim, eu quero Deus é para ser mais honesto. Eu quero Deus é para ser mais verdadeiro. Eu quero Deus na minha vida é para eu ser mais justo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero Deus na minha vida é para eu ficar mais manso, menos irado. Eu quero Deus na minha vida é para não ser um poço de mágoas, um poço de ressentimentos. Eu quero Deus na minha vida é para eu ter condições de dividir com justiça aquilo que me foi dado. Eu quero ter Deus na minha vida é justamente para eu conseguir extirpar do meu coração todos os sentimentos mesquinhos que porventura me visitam ao longo do dia. Deus não pode fazer nada no coração que não é honesto. É por isso que para Jesus não existia nenhum problema a pessoa ter vivido a pior de todas as experiências. É por isso que ele se dava bem com prostitutas, com ladrões, com miseráveis, desde que eles fossem honestos. Deus vai trabalhar sempre no coração que estiver disposto. Isso é religioso. Até o ateu está gostando dessa proposta, eu tenho certeza. Já encontrei muitos ateus honestos que mesmo sem crerem em Deus, querem ser um ser humano melhor. A gente precisa entender que Deus não muda de ideia. Deus não acorda mal-humorado naquele dia e fala, eu vou dar uma dificultada na vida das pessoas. Ou hoje eu vou querer abençoar. Não. Deus não tem alteração naquilo que Ele é. Deus é sempre amor, bondade, misericórdia. Jesus nos revelou isso. E você tem aquela descrição maravilhosa de João. Deus é amor. No amor não há variação. Da mesma maneira como uma pessoa que ama a outra, em nenhum momento, se eu amo o Christian, se o Christian é meu amigo, em nenhum momento eu vou desejar que aconteça alguma coisa de ruim com o Christian. Então, o movimento de Deus para nós humanos é sempre dádivas, é sempre bem. Ele só nos faz o bem, Ele não nos faz o mal. A pessoa, ela é responsável pelo que de ruim aconteceu na vida dela. Por quê? Porque ela escolheu coisas ruins no momento em que ela poderia ter escolhido coisas boas. E a escolha de coisas ruins prejudicou essa pessoa de ser livre. Você sabe que até para a gente considerar um pecado na vida de uma pessoa, tem de ter tido liberdade para aquela pessoa fazer o que fez? Se você for analisar com mais profundidade as nossas atitudes, muita coisa a gente não é livre para realizar. Então nós não somos responsáveis por isso? Somos. Mas essa responsabilidade também pode ser repartida com outras situações que nos influenciaram. Isso é fantástico. Quando você descobre que o verdadeiro humano, ele já é naturalmente religioso. Porque ele quer conexão. Ele quer superação. Agora,
já que cremos em Deus, já que temos essa experiência maravilhosa de crer na palavra de Jesus, de acreditar no que Ele fez e no que Ele faz, então nós estamos duplamente agraciados. Porque estamos sob a perspectiva da fé, que nos motiva a vencer a partir do processo da conversão, a vencer toda a nossa pior parte, mas estamos também antropologicamente sustentados numa convicção de que vale a pena ser melhor. Eu quero, nem é por convicção religiosa não, a minha convicção religiosa vem em segundo plano. Eu quero num primeiro momento ser um bom ser humano. Eu quero trazer para fora a minha melhor parte como humano. Isso, neste ponto, estamos todos iguais, mesmo que não tenhamos outra fé. Mesmo que você não parta para uma segunda dimensão. Mesmo que você se considere um agnóstico e um ateu. Eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer da sua vida uma experiência que valesse a pena.